Som. Atenção, senhores vereadores, para verificação de presença. A número legal. Havendo número legal, sob a graça e a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 40ª sessão ordinária na parte da ordem do dia. Registro e agradeço a presença do reitor da Universidade da Unifacef, José Alfredo, bem como o Vanini também. Obrigado pela presença de vocês. Tem um projeto da instituição. Projeto esse, encontra... só um minuto, que não chegou o projeto aqui. Chegando, a gente já faz a leitura da matéria. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta. Projeto de lei número 122/2017, autoria prefeito Justo Souza. Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibições com legendas para deficientes auditivos nas salas de cinema e congêneres, no município de Franca, e da outras providências. Observação. Matéria sobrestada. Prazo para apreciação vencido em 21/9/2017. Parecer contrário. Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra plenário, com a palavra vereador Corrêa Neves Júnior. Senhor presidente, eu pedi a palavra para falar sobre esse projeto, porque ele já ensejou algumas discussões no âmbito das comissões nossas. E eu confesso que no começo eu fiquei um pouco sem entender o propósito do projeto, mas depois fica mais claro, quando a gente passa a lidar com o problema, de que ele tem alguma razão de ser. Por mais que eu ache que a forma como é encaminhada pelo Executivo precisava ser melhor ajustada. Por essa razão, eu apresentei agora pela manhã algumas emendas para fazer algumas modificações ao projeto. É um projeto que prevê a colocação, e aí eu vou invocar sempre aqui as 6 páginas. Vou invocar 6 páginas, é um termo usado pelo vereador, meu colega, que eu estimo e admiro, Della Mota, para se referir às vezes como a gente não sabe muito determinado assunto, e ele falou, não li nem 6 páginas sobre isso aí. Às vezes a gente precisa ler mais do que 6 páginas para ver. Existem 13 mil deficientes auditivos em Franca. É um público importante que se manifesta e que quer ser contemplado com o direito de assistir filme no cinema. É um direito. É um direito. Existe uma legislação federal bastante complicada, diga-se de passagem, que passa pela Ancine e determinadas regulações, que eu confesso a Vossa Excelência que eu não sei nem como é que vão executar esse negócio. Mas tem um prazo até 2020. As poltronas de cinema vão ter que ser individualizadas e permitir fones para os deficientes auditivos, para deficientes visuais, legendas individualizadas para deficientes auditivos e uma série de outras coisas. Eu não sei muito bem no que as salas de cinema, como é que as salas de cinema vão se adaptar, mas existe essa lei federal. E várias câmaras de vereadores no Brasil têm procurado se adequar, ou o município se adequar. Existe questão de algumas ADINs interpostas, constitucionalidade ou não, enfim, tem uma discussão aí, mas várias já avançaram para regular o direito da população que é deficiente auditiva de assistir aos filmes. O que eu proponho, e é por isso que eu apresentei ao jurídico já e protocolei, e peço a urgência, porque prazo fatal do projeto é hoje, né? Eu gostaria de pedir mais uma sessão para discutir melhor, mas como o nosso prazo fatal é hoje, não havia essa possibilidade, o Executivo preconizava o quê? Todas as sessões deveriam ter
de forma imperativa, legendas em todos os filmes, sejam eles dublados ou não. Eu acho que a gente pode ir para o meio do caminho que atenda, mesmo porque esse é o espírito da lei federal. A lei federal diz que a acessibilidade não pode ser imperativa para os demais. Então, o que nós estamos tentando colocar? Uma sessão por semana, por título de filme em exibição, para que ela seja feita com legendas, dando um prazo de 60 dias para o cinema se adequar e reduzindo a multa de R$56 mil para uma multa mais razoável. São essas as mudanças que nós estamos propondo ao projeto. Então, ao invés de ser todos os filmes, sejam eles legendados ou dublados, para que eles sejam apresentados legendados, né? Sejam eles dublados em português ou outro idioma, sejam eles legendados, a gente colocar aqui um filme por semana que seja legendado. Dessa forma, atende o público, que tem o direito, precisa ser reconhecido, mas também não cria inviabilidade de nenhuma outra sorte. E abre caminho para a gente já dar um passo no rumo da adequação a essa lei federal, da Ancine, que vai entrar em vigor, e aí, vai de uma forma ou de outra, todo mundo vai ter que cumprir, porque, como eu já disse, ela é uma lei federal, Excelência. Obrigado. Só um minutinho, Excelência. Claro. Esse projeto, ele é matéria sobrestada. Isso. Ele tem parecer contrário. Então, o que nós temos que fazer para que esse pedido de Vossa Excelência, que Vossa Excelência pede o adiamento por uma sessão? É que não cabe o adiamento por uma sessão. Então, tá. Porque o que acontece? O que a casa tem que fazer, matéria sobrestada não tem como odiar. Por isso que foi a alternativa, até passamos as últimas 2 horas ali trabalhando no gabinete, eu agradeço o assistente legislativo, ficou ali firme, para tentar encontrar uma alternativa, porque como havia o parecer contrário, o caminho natural seria a rejeição do projeto, e a rejeição levaria ao não atendimento de um público que precisa ser reconhecido, né? De que forma, né? Aí a dúvida era, se retirava, apresentava de novo, mas... Não, mas o que podemos fazer? Então, como tem parecer contrário, coloca-se em votação o parecer. Rejeitando o parecer, o projeto nada obsta a gente votar. Votando o projeto, vota essa emenda, pronto, sai nesse problema. Obrigado, Excelência. E a gente consegue garantir a acessibilidade desse público, que é importante. Sim. O caminho é esse, é o único caminho que tem, ok, Excelência? Obrigado, Excelência. Disponha sempre. Por isso que eu peço o apoio dos colegas, porque acho que a gente constrói uma alternativa que é mais razoável, atende à vontade da Associação de Deficientes, todo mundo, a iniciativa do Executivo, mas contempla uma solução também mais razoável do que todas as sessões, porque aí eu não sei nem como é que seria, se seria execuível para o cinema, enfim. É uma parte. Bom, se não for Excelência, aí cabe depois aos proprietários de cinema entrar com a liminar, pedindo a suspensão da lei, porque é a lei municipal, mas atrelada a uma lei federal, mas é um problema jurídico entre de outros. O que, no nosso caso, hoje teria que, então, derrubar esse parecer contrário, para que possamos votar o projeto e a emenda do vereador Correia Neves Júnior. Obrigado. Vossa Excelência pode dar uma parte para ele, vereador. Ela está pedindo uma parte. Esse assunto nós discutimos na comissão, eu queria só ter um entendimento assim, Júnior. Que já foi falado a respeito, não é nem pelo fato de ser uma sessão ou outra. Até foi questionada aquela questão, depende da Ancine, para que até uma das analistas fez esse posicionamento assim, olha, o filme ele já chega aqui na cidade formatado, né? Aí teria que ter uma empresa para fazer esse trabalho? É por isso que eu cada vez mais sou admirador da teoria das 6 páginas do vereador Della Mota. Porque ao ler a 7ª, 8ª, 9ª página do problema, a gente descobre que a lei federal, essa que eu reputei, que entrou em vigor em 2016 e foi estendida para 2017 e já está em vigor, ela determina que todo e qualquer filme produzido com recurso, que tem algum tipo de recurso público ou incentivo, ou seja, que passe pela Ancine, venha da distribuidora legendado. Então já é obrigatório. Né? Essas cópias existem aí à disposição. Então, claro que aí, como disse o presidente, se há algum problema entre as partes ali, elas que se entendam depois. Mas a lei federal já prevê e já determina que venha o filme com não só a legenda, que é uma coisa, como aquela explicação, que é uma outra coisa. Né? Então tem a versão com legenda e tem a versão com closed caption, né? Que é a explicação. Obrigado. Continua com a palavra plenária. Tem a palavra o vereador Pastor Otávio Pinheiro. 7 minutos com a parte, Excelência. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, vereadora Cristina,
Presidente, eu quero, inclusive, registrar a presença aqui da Isabel. A Carol está viajando, né, Isabel? E a Isabel está aqui, inclusive, para falar em nome da associação, do APADA, né, dos portadores de deficiência auditiva, e o interesse que a associação tem nesse projeto. Eu acho pertinente a emenda apresentada pelo vereador Correia Neves. Agora, só para informação dos senhores vereadores, essa lei já foi aprovada em Jaú, já foi aprovada em Curitiba e já foi aprovada em Blumenau. A lei que o vereador Correia Neves acabou de citar é a lei do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB do Sergipe. Ela foi aprovada, inclusive, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é presidida pelo senador Romário. Eu entendo que poderia-se ter alguma dificuldade, como colocou o vereador Palamone, uma vez que esses filmes eles já vêm produzido, preparado para ser exibido. Agora, tendo-se uma lei em âmbito federal que prevê essa adequação, né, me falaram aí, não sei se a Isabel pode confirmar, Isabel, mas parece que são 13 mil, né, Isabel? Isabel, 13 mil pessoas que têm problema auditivo em Franca? 13 mil pessoas, né, que estão excluídas do direito de ir ao cinema, né, em função dessa dificuldade. Claro, né? Como é que vai acompanhar se não houver uma linguagem adequada à realidade dessa pessoa, né? Então, é importante a gente observar os entendimentos, né? Jaú, Curitiba, Blumenau, o projeto já passou, foi votado, aprovado, e a lei já está em vigor, né? Então, é uma questão de entendimento, né? Porque são municípios brasileiros, como o nosso, que já tiveram a lei aprovada. Então, eu reforço aqui o pedido do vereador Correia Neves, para que a gente possa derrubar o parecer contrário, votar a emenda do vereador e votar também a aprovação do projeto. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, Tem a palavra o vereador Correia Neves Júnior. apenas uma correção, porque em respeito à precisão, eu tenho uma legislação federal, tem realmente aprovação no Senado, como disse o pastor Otávio, mas no caso da Ancine saiu uma instrução normativa, que essa que é muito extensa, mas é que ela define as regras e os critérios que deverão ser cumpridos em todo o país. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Continua com a palavra plenário. Atenção para a votação do parecer. Tá? Primeiro voto o parecer é contrário. Vossas excelências derrubando o parecer, podemos votar o projeto. Ok? Atenção técnica para a votação do parecer. Desculpe, é que foi pedida a palavra o vereador primeiro secretário para a leitura do parecer contrário a essa matéria. De início, observamos que a propositura padece de inconstitucionalidade, pois trata-se de matéria que deve ser regulada especificamente por lei federal, conforme previsão contida no artigo 220, parágrafo 3º, 1º da Constituição Federal. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 3º. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que a apresentação se mostre inadequada. Remete o parecer à alta consideração e deliberação do augusto plenário, a quem cabe a decisão final nos termos do artigo 40, parágrafo 2º do Regimento Interno. Parágrafo 2º.
Concluindo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e votado, e somente quando for rejeitado, prosseguirá aquele sua tramitação. Atenção, com a palavra plenário, atenção técnica para votação do parecer contrário ao projeto de lei 122 do corrente ano. Quem não concordar com o parecer, não o parecer, estará derrubando o parecer, ok? Quatorze votos não. Está derrubado o parecer. Passaremos agora ao projeto, em seguida a emenda, porque ela é modificativa. Atenção técnica para a votação do projeto. Quatorze votos sim. Está aprovado o projeto. Passaremos à votação da emenda modificativa. Peço que faça a leitura da emenda. Essa emenda tem parecer, excelência? Depois um vereador pede a dispensa do parecer da emenda. Primeiro faça a leitura da emenda, depois pede o parecer e depois pede a dispensa da redação final da emenda. Obrigado, excelência. Okay. Emenda modificativa número 16/2017, artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei 122/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: as salas de cinema do município de Franca ficam obrigadas a exibirem legendas em língua portuguesa durante a exibição de filmes nacionais ou estrangeiros, dublados ou não, uma vez por semana, por título observadas as disposições da Instrução Normativa 128, de 13 de setembro de 2016, da Agência Nacional de Cinema, ANCINE. Artigo 2º. O parágrafo 1º passa a ser considerado o parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Fica suprimido o parágrafo do artigo 1º. Artigo 4º. As alíneas A e B do artigo 2º passam a vigorar com a seguinte redação: A. Multa de R$1.000. B. Multa de R$2.000. Ficam suprimidas as alíneas C e D do artigo 2º. Artigo 6º. O artigo 6º do projeto de lei número 122/2017 passa a vigorar com a seguinte redação: essa lei entra em vigor 60 dias da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Franca, 3 de outubro, vereador Correia Neves Júnior. Requerimento verbal, presidente. Requerimento verbal, vereador Pastor Otávio Pinheiro. Presidente, eu peço a dispensa do parecer da emenda. Com a palavra plenário para dispensa do parecer da emenda modificativa do projeto de lei 122 do corrente ano. Os contrários se manifestam. Aprovado. Atenção técnica para votação da emenda modificativa. Quatorze votos sim. Está aprovada a emenda. O vereador pede a dispensa da redação final. Gostaria de pedir, presidente, a dispensa da redação final do projeto. Ok, com a palavra plenária para dispensa da redação final, os contrários se manifesta. Aprovado. Aprovado o projeto, com a referida emenda, com a dispensa do parecer da emenda, com a dispensa da redação final. O projeto de requerimento de urgência chegou até a mesa? Ah, tá, tem uma matéria sobrestada, desculpe. É porque tem matéria sobrestada, ela colocaremos em votação. Atenção, peço para o secretário que faça a leitura do item 2 da pauta. Senhor presidente, acabou de chegar um ofício pedindo a retirada do item 2 da pauta? Do item 2 desse projeto. Peço que faça a leitura do ofício do senhor prefeito. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho presente a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de providenciar
nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca, a retirada e o consequente arquivamento do projeto de lei número 127/2017, que autoriza o município de Franca a celebrar convênios com a Fundação para Desenvolvimento da Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registro de preço. Valo-me da oportunidade para renovar cordiais saudações a Vossa Excelência, aos nobres vereadores. Prefeito Justo Souza. Esse projeto que, inclusive, é matéria sobrestada, o prefeito pediu uma autorização para fazer convênio. Só que lá no ano de 2010, 2011, o ex-prefeito Sidney Rocha entrou, porque todos os convênios passavam por essa casa. Portanto, não há necessariamente pedir. Por isso que ele está fazendo a retirada. Com a palavra plenária para a retirada do projeto, a pedido do autor, que é o prefeito municipal. Os contrários se manifestam, está aprovado, está retirado o projeto. Requerimento pedido de urgência, senhor presidente. Consta 10 assinaturas, excelência? Sim. Peço que faça a leitura do requerimento de urgência. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais, segundo o artigo 150, parágrafo 5º, inciso 6º do regime interno, vêm muito respeitosamente requerer a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 140/2017, de autoria do prefeito Justo Souza, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento fiscal de 2017 e dá outras providências. A urgência se justifica porque o projeto visa atender alterações no orçamento destinado à área da saúde no município de Franca. Com a palavra, as lideranças. Peço a palavra, Tem ela, presidente. excelência. 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, nobres pares. Presidente, a hora que eu vi esse projeto na casa, eu tomei a iniciativa de solicitar a urgência para que nós votássemos ainda hoje, e quero agradecer porque 15 vereadores assinaram a urgência e também as comissões pertinentes já assinaram os pareceres. Esse recurso, na ordem de R$ 815.730, que, corrigido com rendimento bancário, vai chegar a 830, é oriundo do Ministério da Saúde, repasse de recurso através do Fundo Nacional de Saúde. Nós sabemos que as nossas UBS, elas estão bastante sucateadas, então todo esse recurso vai ser utilizado para aquisição de compra de equipamentos para as 14 UBSs que nós temos e também para um núcleo de estratégia da saúde da família. São equipamentos como computadores, impressoras, ar-condicionado, cadeira de roda, suporte para soro, detector fetal, oxímetro de pulso, ultrassom odontológico, fotopolimerizador de resina, bebedouro, geladeira, carro de curativo, prateleiras, cadeiras, macas, entre outros materiais de suporte, totalizando 660 itens, inclusive 2 veículos de passeio com 5 lugares no valor de R$ 40 mil cada um. Eu quis inclusive saber qual é a finalidade desse veículo. Esse veículo ele fica à disposição das UBS na rede básica de exame, quando é colhido algum exame na UBS, sangue, urina ou qualquer outro material, são esses veículos que faz o recolhimento. Claro que com 14 UBS seria necessário uma quantidade maior de veículos para esse fim, mas 2 já vai amenizar. Então é para a coleta desse material que aí é elevado para a Santa Casa ou para o laboratório que vai fazer o exame, enquanto o paciente aguarda esse resultado lá na UBS. Então, achei muito importante, saúde, eu acho que nós temos que priorizar sempre, e aí eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Volto a dizer, recurso oriundo aí do Ministério da Saúde, repassado para o município através do Fundo
Nacional de Saúde, presidente. Ok. Atenção técnica para a votação do requerimento de urgência. Obrigado, pastor. No tempo da liderança, Vossa Excelência já justificou a urgência e, ao mesmo tempo, já até defendeu o projeto. Muito dinâmico. Quatorze votos, sim. Está aprovado o requerimento de urgência. Passaremos agora à votação, a leitura da propositura com o respectivo parecer. Projeto de lei número 140 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento fiscal de 2017 e dá outras disposições. Parecer. Os autos encontram-se instruídos com o impacto financeiro orçamentário e a metodologia de cálculo nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se refere ao mérito, o projeto viabiliza a gestão administrativa do governo. No tocante ao quórum de votação, exige a maioria simples de voto, nos termos da Lei Orgânica do Município de Franca. Com a palavra o plenário. Atenção para a votação. Quatorze votos, sim. Está aprovado o projeto. De autoria do prefeito Gil de Souza, veto número 10/2017, veto total ao projeto de lei número 75/2017, que determina a publicação eletrônica da lista de espera para cirurgias eletivas. Maioria absoluta para rejeitar o veto. Leitura agora do parecer. Ocorre que o próprio parecer jurídico, exarado pelo digno procurador municipal, declara que, 2 pontos. No entanto, não há dúvidas de que a questão se mostra polêmica na medida em que possibilita a identificação do portador e sua exposição em uma lista de cirurgias. Do outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma não unânime, tem considerado que leis de igual natureza padecem de vício de iniciativa, por se tratar de ato de gestão. No entanto, em relação ao primeiro argumento apontado, tanto pelo secretário de Saúde quanto pelo procurador municipal, sobre possível exposição do paciente, não levou em consideração a aprovação da emenda modificativa número 13/2017, que alterou o artigo 2º do projeto, justamente para preservar a identidade do paciente. Vejamos, artigo 2º. A lista referida no artigo anterior deverá ser subdividida por categoria de procedimento e publicada em ordem de classificação, devendo conter data de nascimento, número do cartão nacional de saúde, data da solicitação da vaga.
Já em relação à inconstitucionalidade por vício de iniciativa, verifica-se que, em caso idêntico, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na ADI número 201, 139.6/52/2014, julgou improcedente nos seguintes termos: ação direta de inconstitucionalidade de lei. Lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de listagem de paciente que aguarda por consulta de especialistas, exames e cirurgia na rede pública municipal, na comarca de Ribeirão Preto. Iniciativa comum que não gera despesa à municipalidade. Inocorrência de vício. Reserva de iniciativa do Poder Executivo elencada. Números clausos do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 61 da Constituição da República, improcedência da ação. Com a palavra, o plenário. Tem a palavra o vereador Donizete da Farmácia em 7 minutos com a partes. Senhor presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, aqui nós vamos falar da questão do veto do projeto que determina a lista de espera de cirurgia eletiva, né? Acho que a maioria das pessoas sabe aqui, mas cirurgia eletiva, cara, é aquela que pode aguardar um melhor momento para fazer a cirurgia, né? Por exemplo, não tem necessidade de ser, por exemplo, pode esperar 1 mês, 2 meses, né? Não tem aquela necessidade de ser tão urgente. A diferença da cirurgia de emergência, né? Que é quando a pessoa corre risco de vida, né? Um acidente, uma hemorragia, um problema parada cardíaca ou respiratória, já são casos de emergência, né? E a urgência, que é os casos menos graves, que é a emergência, que é aquelas quando tem uma torção, luxação, e pode aguardar um pouquinho, às vezes 48 horas, 24, 48, até 72 horas para fazer essa cirurgia, né? Agora, o medo do pessoal também, por exemplo, às vezes a pessoa está na cirurgia eletiva, né, e há um agravamento desse caso dele, né? Aí automaticamente o médico vai fazer uma avaliação e encaminhar ele como urgência ou emergência, se necessário. Então não tem essa preocupação de a pessoa estar na cirurgia eletiva, de repente ele precisar fazer uma cirurgia rápida e não poder fazer. Ele pode, ele simplesmente sai da eletiva e vai para a emergência ou urgência, né? A justificativa do veto, que eu ponho aqui, primeira coisa, vício de iniciativa, né? Pode ser que esteja enganado, mas acho que não. Acho que é do Poder Legislativo, ele tem condição de apresentar esse projeto, é legal, né? Então, essa questão, para mim, não justifica o veto, né? Uma que o projeto não gera custo nenhum, é só questão de se organizar. Então, essa parte não me preocupa, né? Outra justificativa é comprometer o sigilo do paciente, né? Às vezes a pessoa constar o nome dele lá e constar a doença. Não acontece também, que vai constar só o cartão SUS e essa doença. Então a pessoa vai consultar a lista de espera dele através do número do cartão SUS. Eu estava conversando com o Hilton, né, Hilton? Estava explicando para ele essa questão. Eu acho que não é a preocupação maior, né? Que o cartão SUS só tem acesso, o nome da pessoa, o procedimento que ele tem que fazer, cirurgia, qualquer coisa, só o médico, ou a UPA, o hospital. Então esse acesso não é uma pessoa comum chegar lá e bater o número do SUS, vai saber que cirurgia que ele tem que fazer. Não, isso não existe, né? Então essa preocupação não existe também, né? Ontem eu estive com o Dr. Rodolfo, ele tinha alguma dúvida nesse projeto, até falando assim, ele até gostou do projeto, e até fez uma sugestão, né, de um recadastramento, Nirley, de todo esse pessoal que vai fazer a cirurgia. Dizem que tem 10 mil pessoas aguardando a cirurgia eletiva, e faria um recadastramento, né, e com esse recadastramento ele pegaria uma autorização por escrito da pessoa para divulgar o número do cartão SUS, né. Eu achei uma ideia até interessante, pode ser até aplicada depois, caso o prefeito sancione o projeto. E além disso, ele achou muito importante esse recadastramento, que hoje dizem que tem 10 mil pessoas esperando na fila de espera de cirurgia eletiva. De repente, não é esse número, né? Eu creio que não é também. Porque muitas pessoas já faleceram, ou mudou da cidade, ou fez particular, alguma coisa, e de repente não está nessa lista mais. Seria um recadastramento, seria importante. Daria trabalhos? Daria, só que teria um número mais real da situação de hoje em dia da nossa cirurgia eletiva. Pois não, Hilton? Posso falar, meu amigo, uma parte aí. O Dr. Rodolfo entrou em contato conosco a respeito que a CREMESP
teria uma apresentação dizendo que não seria correto. Isso com certeza também o Dr. Rodolfo entrou em contato com Vossa Senhoria. Você está ciente disso também, que esse parecer do CREMESP, em relação mesmo aos números, que isso poderia ser indevido? Você teve contato com isso? Então, realmente ele alegou esse problema e até apresentou umas possibilidades que eu te falei, de um relatório, um documento autorizativo da pessoa para publicar. Aquele que não quiser publicar, não seria publicado. Seria publicado só o número do cartão SUS sem o problema da doença dele, né? Porque o problema maior é quando consta o tipo de doença que a pessoa tem e pode causar a pessoa não sentir legal de acontecer, de apresentar o problema dele pessoal, né? Então, mas isso não justifica, porque, igual eu disse, somente o médico, o pronto-socorro, hospitais, né, que teria esse acesso ao número do cartão SUS, saber a doença e o problema da pessoa. Até ele deu essa ideia, depois, caso se sancionar, a gente apresentar, né? E, igual eu falei, com esse recadastramento ele teria muito trabalho, só que automaticamente ele teria uma noção melhor do que precisa a nossa saúde pública, principalmente na questão da cirurgia eletiva, né? E o principal projeto desse caso é, igual nós vem comentando, fala-se tanto em transparência, é um projeto que vem a trazer uma transparência, Cacá, e justo, né? Não é justo uma pessoa, por exemplo, estar 2 anos esperando a cirurgia, o outro entra 1 mês, depois com a interferência de um vereador, de um político, uma pessoa influência, ou qualquer pessoa, e passe na frente, né? A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Imagina você, é o próximo da fila para fazer a cirurgia, vem um lá que passa na sua frente. Não seria legal, né? E eu vejo casos de pessoas esperando 1, 2, 3 anos esperando a cirurgia e outros com 2 meses passando na frente, né? Então é isso que eu queria, eu acho, vocês ficam à vontade, eu sou assim, Cacá, não tem, votou contra a questão do veto, não tem preocupação nenhuma, tranquilo. Às vezes a pessoa pode falar, se eu votar a favor do veto, o Donizete vai achar ruim comigo, depois não tem disso comigo. Eu gosto de fazer meu trabalho, entendo qualquer posição que tenha a ver, inclusive essa posição vindo do prefeito Betano, eu entendo também, esses vetos vinham do Alexandre, do Sidney Rocha, daí já é tradicional de vir a essa casa. Então não tem nenhuma preocupação de amanhã eu querer prejudicar a pessoa, votar contra por causa disso aqui. Não, comigo não existe. Tá. Vossa Excelência está pedindo para manter o veto? Para manter para derrubar o veto. Ah, tá. Derrubar o veto. Não, tudo bem, Excelência, só para entender. Ok. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Excelência. Atenção para a votação. Tem a palavra o vereador Adermes Marino. Peço a palavra, senhor presidente. 7 minutos com a parte. Senhor presidente, meus novos colegas vereadores, vereadora Cristina Vitorino, Donizete já explicou, esse projeto foi amplamente debatido aqui, quando foi aprovado por unanimidade nessa casa, mas eu vejo que tem questões técnicas que eu acho que é importante. O parlamento é isso, é debater, é tentar aperfeiçoar, tanto é que nós fizemos uma emenda ao projeto, e acredito que nós vamos derrubar esse veto. Depois acho que tem que organizar a questão, até dar um prazo para a prefeitura poder se organizar. Agora surgiu essa proposta do Dr. Rodolfo, que eu vejo que é uma pessoa bem intencionada, mas em relação... Espera aí que eu tenho que pegar meu óculos. Em relação a essa questão, essa lei ela existe já na cidade de Ribeirão Preto. E qual foi a outra? Uberlândia ou Passos? Passos, várias cidades, e elas já funcionam, elas já estão implantadas, inclusive com o número do cartão SUS. E o Sidney Elias, que inclusive, tem que fazer menção aqui, que foi quando o Donizete aprovou a lei, foi das creches? Isso, foi uma sugestão do DECIF, aí eu procurei o Donizete, falei, você acabou de fazer uma, vamos fazer essa em relação às cirurgias eletivas, então queria agradecer e registrar aqui a sugestão. E o Sidney Elias, ao DECIF, até me colocou aqui algumas questões, foi amplamente debatido e Ribeirão Preto entrou com uma ADIM, foi aprovado o projeto em 2014,
tem ação direta de inconstitucionalidade, número 2011-39652, de 2014, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. E eu acho que eu gostaria de compartilhar com os colegas que o relator do caso, desembargador Xavier de Aquino, ele menciona muito, ele derrubou, ele não foi favorável ele manteve a constitucionalidade, e ele citou aqui, na base de argumento dele, a lei de acesso à informação, a importância da lei de acesso à informação. E eu queria ler aqui o item 2, o voto dele. Acompanho a posição do relator por entender que o exame em conteúdo da lei impugnada, à luz das normas e princípios constitucionais que devem nortear a interpretação legal, conduz à conclusão segura que a ação declaratória de constitucionalidade é improcedente. Ou seja, depois vem aqui, são 12 páginas no total, mas é importante dizer aos nobres colegas vereadores que essa discussão, a lei de Ribeirão Preto é mais antiga, 2014, foi parar nos tribunais, e nós não estamos fazendo nada de forma inconstitucional. É um projeto que visa, acima de tudo, a transparência, que visa acabar, muitas vezes que a gente vê, nós ficamos muito numa situação, às vezes, desconfortável, a pessoa chega, está te procurando, estou na fila de cirurgia. Existe a fila, existem várias pessoas que ali estão, você tem que olhar se aquela pessoa, documentação está tudo certinha, mas nós precisamos acabar com o jeitinho, com fura-fila. A pessoa sabendo que ela tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata, tem 300 pessoas na fila, a Prefeitura Municipal comprou 200 procedimentos, ele sabe que, consequentemente, ele vai estar entre os 100, de forma, ele tem acesso ao número do cartão SUS dele, vai poder acompanhar com muita transparência. E qual que é a função do poder público, no caso do agente público, vereadores? Quem for procurar, fala, olha, existe uma lista, essa lista nós temos que segui-la, o que acontece na creche hoje. Antigamente, meu primeiro mandato, eu me lembro que as pessoas ficavam procurando, porque arruma vaga em creche. Não, tem a vaga, é ranqueado, está lá de forma transparente, acabou. Foi uma medida importante. E o que o vereador tem que fazer? Se a pessoa está procurando para que aquela pessoa possa ser atendida na cirurgia, vamos correr atrás para conseguir recurso, correr atrás de emendas, para que a fila anda e não passar as pessoas na frente. Então eu vejo que é um projeto que não tem problema nenhum. Nós temos que ter a sensibilidade, o bom senso de entender que ele é complexo mesmo para a Prefeitura em relação, até essa proposta foi colocada, que eu não sabia, o Donizete acabou de verbalizar aqui na tribuna, no sentido de que a Prefeitura vai precisar de um tempo para adequar, fazer essa lista, chamar as pessoas, talvez pegar autorização, aí já não teria essa necessidade, mas é uma discussão que pode ser avançada, mas o objetivo do projeto é esse. Eu espero que os novos colegas vereadores derrubem esse veto e que possamos implantar uma medida importante que visa, acima de tudo, a transparência na cidade de Franca. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Atenção para a votação do veto. O não derruba o veto. Treze votos não, 1 sim. Está derrubado o veto. Passaremos agora ao projeto de requerimento de urgência. Justificativa de voto, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Corrêa Neves Júnior, 5 minutos em justificativa de voto. Apenas para celeridade, eu já vou fazer 2 justificativas em uma, para acompanhar a celeridade processual que tem caracterizado essa sessão. Senhor presidente, quanto a esse projeto específico,
Eu queria dizer que, em que pese os vários argumentos colocados, a razoabilidade e o padrão, né, no Brasil tem sido a transparência, né? O sigilo é a exceção. É óbvio que quando reiteradas decisões são determinadas aos gestores públicos e aos servidores públicos que tornem públicos os seus salários, isso pode criar algum constrangimento, né? Pode até a segurança, depende da cidade, o sujeito lá é um servidor público e ganha um salário alto, ele pode virar alvo de bandido. Mas ainda assim o interesse público é maior do que a necessidade de proteção individual dele, né? Então, a prevalência é pelo entendimento de que a transparência prevalece. Aqui, sequer há de se falar em qualquer tipo de invasão, porque é um mero número. O que vai permitir a gente é acompanhar a posição da lista e se há alguma mudança nessa lista, que enseje um pedido de explicações da Secretaria de Saúde. Apenas isso. Porque a gente vê lá um monte de números que não é possível identificar apenas pelo número do cartão SUS, você não sabe quem é a pessoa. Então você sabe que aquele cartão está naquela posição, enfim, na lista de espera. Então vai a gente permitir só acompanhar isso. Então eu não vejo maiores prejuízos, vejo com mérito a iniciativa dos colegas vereadores, acho que precisava ser aprovado, está aí a própria ADIM invocada no caso de Ribeirão para mostrar que não há nenhum excesso de nenhuma parte. E não vejo essa necessidade de autorização para divulgação do número do cartão, é um excesso de zelo até incompreensível, né? Mas, enfim, acho que o secretário é um homem de bom senso, ele vai ver que no final a lista vai até ajudá-lo a tranquilizar as pessoas, a dizer, ó, vê lá, como eu acredito que não há nada de errado no governo, eu acredito que o governo age com boa fé, eu acredito que ninguém pula na fila, eu acredito que a gente vai ver uma fila ali coerente, harmônica, razoável, e dessa maneira as pessoas vão ficar mais tranquilas em ver que o número 4.500 da fila não pulou na frente dele sem uma explicação razoável, né? A não ser que seja um caso de urgência que se justifique. Por essa razão, eu votei pela derrubada do veto. Vou aproveitar para dizer, obrigado, vou dizer sobre o projeto anterior, que eu votei sim também, mas eu confesso que tem sido com um pouco de desconforto essas sucessivas, não é a primeira vez, transposições de recursos da FACEF em regime de urgência, né? Também eu fico assim, a Câmara tem sido bastante diligente no que compete a si na liberação de recursos, por exemplo, do poder público, né? Nas comissões, a comissão retardou pedindo explicações do município para liberar dinheiro para contratação de para pagamento de estagiários contratados. Nós dissemos nas comissões, olha, é preciso de mais explicações para isso aqui. A gente fez isso com N recursos destinados pelo município. Mas, quando é a FACEF, é um trâmite que eu diria, a gente tem que inventar um outro rito para definir, né? Tem a urgência e tem o rito FACEF, que ele entra e sai sem que ninguém visse. E nós estamos falando de R$2 milhões hoje num termo aditivo, para a finalização de uma obra. Claro que pode-se considerar que o dinheiro pertence à instituição, mas há que se considerar que essa instituição é uma autarquia. Então, eu acho que até porque eles são tão competentes, gabaritados, têm excelência, poderiam usar esses atributos para mandar com prazo devido, para que a gente fizesse a apreciação correta nas comissões, avaliação, não precisasse fazer tudo correndo, e a gente deixasse as emergências ou as urgências, no caso da FACEF também, para quando elas fossem efetivamente emergentes. Aí tudo bem, aconteceu um problema, precisa de um dinheiro, ninguém vai se furtar de aprovar, mesmo porque é deles, né? Mas os outros casos, que procurasse um rito mais ordinário, porque é muito dinheiro para muito pouco tempo de análise ou deliberação, Excelência. Apenas um registro e ressaltando que eu votei sim com a maioria, com a totalidade dos colegas. Obrigado, Excelência. Justificativa de voto, presidente. Tem a palavra o vereador Nirley de Souza. Eu só queria manifestar sobre as filas da cirurgia. Eu até penso, não sei se vocês vão concordar com a minha ideia, que às vezes tem pessoas que entram, de repente, na fila, que está muito pior do que quem já está na fila há muito tempo. Isso aí vai ter que saber como fazer, porque tem doença que ela aparece já imediatamente, já deixando a pessoa com bastante elevada o segmento. Então, vai ter muito disso, viu, Donizete?
vai ter muito disso. Tem pessoas que às vezes entram na fila e vai se tratando, vai melhorando, e o outro que entra que já está passando bastante mal. Então isso vai ser uma coisa que vai ter que ser coordenada também. Excelência, só para eu me refiro à urgência da FACEF, não ao projeto propriamente dito. Ok, Excelência. O vereador Nirley, nesse caso, é o chamado, quando tem esses problemas aqui de alta complexidade, realmente nem há necessidade, entendo eu, porque os próprios médicos, você vai na Santa Casa, não tem leito, mas a pessoa chegou, infartou, ou teve um AVC, com certeza vai ter um leito para ele, que esse caso é diferente do outro. Mas muito bem lembrado por Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Mas muitas das vezes o médico não gosta de dar pedido de urgência porque não dá. Isso aí eu sei de há muitos anos. Não, é muito difícil o médico dar um pedido de urgência de uma cirurgia. Tem muitos vereadores aqui que sabem disso, o médico não dá pedido de urgência para cirurgia. Peço ao meu secretário que faça a leitura do próximo item. Requerimento de urgência. Consta as 10 assinaturas, Excelência? Sim. Peço que faça a leitura. Requerimento de urgência número 37, 2017. Os vereadores que a ele subscrevem vêm muito respeitosamente requerer a tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 144, 2017, que autoriza o Poder Executivo a proceder a alterações no orçamento fiscal 2017 do Unifacef, através da abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 2.095. A urgência se justifica devido à necessidade urgente do repasse do recurso. Franca, 3 de outubro de 2017. Com a palavra as lideranças. Atenção para a votação. (14 votos, sim). Está aprovada a urgência. Passaremos agora à leitura do projeto. Projeto de lei número 144/2017, que autoriza o Poder Executivo a proceder a alterações no orçamento fiscal de 2017 do Unifacef, através de abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 2.095 e da outras disposições. Agora consta o parecer. Os autos encontram-se instruídos com o impacto financeiro orçamentário e a metodologia de cálculo, nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por se tratar de alterações realizadas mediante anulações, foi realizada audiência pública pela Unifacef, conforme folha 7-9 do projeto em epígrafe, para tratar sobre tema, atendendo-se à orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em consonância com a legislação vigente, ata anexa aos autos. No que se refere ao mérito, o projeto prevê o remanejamento de valores para readequações no atendimento da educação superior. Com a palavra, plenário. Atenção para a votação. (14 votos, sim). Por unanimidade, está aprovado o projeto. Justificativo de voto, senhor presidente. Tem ela por 5 minutos, Excelência. Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, Cristina Vitorino, veio estar a presença aqui do meu amigo, meu irmão, Zé Alfredo Guedini, que foi meu professor também lá na faculdade. Foi quinta-feira nós estivemos lá no Infacef, eu, Cacá, Cristina, Della Mota, e cada vez que nós vamos naquela faculdade, você vê lotada, conversando com os alunos, com os professores, você vê ali a capacidade dessa faculdade aí de formar esse capital intelectual para a cidade de Franca e região. Queria registrar parabéns. Ele fez questão, enviou o convite para que nós pudéssemos estar
nessa audiência pública. Eu não fui, até falei para ele, já tinha um outro compromisso, porque nem precisa. A gente sabe como que vocês trabalham e pode ter certeza que pode contar com essa Câmara, com essa casa, com as demandas da Unifacef, para que ela continue crescendo e produzindo esse capital intelectual aqui para a nossa região. Obrigado. Declaração de voto. voto. Um divisor de águas, viu, vereador Correia Neves Júnior? Provou que Vossa Excelência não tem nada contra a universidade, quer seja no projeto da urgência, quer seja na matéria. Parabéns pela atitude de Vossa Excelência. Tem a palavra, vereador Pastor Otávio Pinheiro, 5 minutos sem apartes. Presidente, é só para dizer que foi divulgado aqui no site da Câmara a audiência pública e eu compareci lá, né? Só que a audiência pública é um caso sério, né? É difícil levar o povo, né, professor Guedini? Mas nós estivemos lá acompanhando e a gente procurou esclarecer as dúvidas pertinentes a todos aqueles remanejamentos que foram propostos, remanejamento da área de folha de pagamento, de tributo, aquela coisa toda, por que houve essa sobra de recurso, né? Mas é um remanejamento que ocorre de forma interna, né, dentro da própria universidade, e as dúvidas foram todas tirimidas lá, não permanecendo nenhuma dúvida. Então, trabalhar agora, correr, né, doutor Zé Alfredo, para concluir o prédio lá, e também vale ressaltar aqui, como é que chama o necrotério lá? Não é o necrotério? Biotério, né? Nós estivemos lá visitando... não, porque para poder lembrar do bio, tinha que falar do necrotério, porque é biotério, eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Mas se faz necessário na faculdade e eles estarão trabalhando também para a construção desse biotério lá, aonde vai ser colocado ali os animais, eventualmente, que os alunos utilizar ali no curso de medicina. Parabéns aí à Facef mais uma vez, tá? Estamos ansiosos aí, aguardando o convite para a inauguração da nova ala lá da medicina. Obrigado, Zé Alfredo Vanini. Já até pedi para confeccionar o autógrafo de lei, porque Vossa Excelência está lá para o Canadá, né? Austrália. Então esse projeto deve ser enviado para o prefeito ainda no dia de amanhã, tá? Para agilizar e autorizar essa suplementação. Obrigado pela presença de vocês, tá? Projeto de lei número 40/2017, autoria Pastor Otávio Pinheiro. Dispõe sobre a reserva do percentual de 30% das vagas de trabalho destinada pelas empresas delegatárias do serviço de portaria, vigilância e recepção na administração pública municipal para mulheres. Observação, parecer contrário. Leitura do parecer. Apesar de nobre a preocupação do projeto com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o projeto de lei acaba conflitando com disposições constitucionais. A competência para legislar sobre normas de licitação e contratação administrativas, bem como normas de direito do trabalho, é da União. Em caso análogo, o órgão especial do Rio de Janeiro declarou inconstitucional lei municipal que destinava para mulheres 5% das vagas nas empresas privadas de construção civil e prestadoras de serviços contratadas pela Prefeitura para atuar em obras públicas. Cabe à União editar as normas de interesse geral, ao Estado a de interesse regional e, finalmente, ao município a de interesse local. No entanto, a norma impugnada trata de norma relativa ao direito do trabalhador, ao dispor sobre a reserva de 5% das vagas para as mulheres nas empresas privadas de construção civil e prestadoras de serviços contratadas pela Prefeitura para a realização de obras. Remete o parecer à alta consideração e deliberação do Augusto Plenário, a quem cabe a decisão final, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º do Regimento Interno, concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto,
Seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e votado, e somente quando for rejeitado, prosseguirá aquele de sua transmitação. Com a palavra, plenário. Essa palavra, Tem presidente. ela, excelência. Presidente, nós vamos tentar buscar esse apoio aí às mulheres de uma outra forma. Eu vi um projeto parecido em outros municípios, não houve parecer contrário, né? Mas, diante do parecer contrário, aí eu solicito a retirada e depois a gente vê uma outra forma de beneficiar aí essas trabalhadoras que tanto precisam de trabalho na nossa cidade. Obrigado pelo entendimento, excelência, que realmente pode-se buscar uma outra alternativa. Com a palavra, plenário, a pedido do autor da propositura, a retirada da matéria. Os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 124/2017, Antônio Donizete Mercúrio. Denomina José Antônio dos Reis a Rua 5, no residencial Parque dos Pássaros, e dá outras providências. Parecer. A Lei Municipal número 2.331 de 75 estabelece critérios para a denominação de vias, logradouros públicos e próprios municipais. Confrontando o projeto com os requisitos legais, percebe-se estarem todos preenchidos, inclusive aquele do artigo 2º, com a redação que lhe foi dada pela Lei número 4.257 de 92, segundo o qual fica estabelecido o prazo de 60 dias após a morte da pessoa a receber a homenagem póstuma. Com a palavra, plenário. Atenção para a votação. (14 votos sim). Está aprovado. Projeto de resolução número 11, 2017, autoria Della Mota. Acrescenta o parágrafo 3º e incisos ao artigo 110 da resolução número 560/2016, que instituiu o regimento interno da Câmara Municipal de Franca e dá outras providências. Com a palavra, plenário. Parecer. Desculpa. Vai fazer a leitura do parecer. Quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. A propósito das funções da Câmara Municipal, salienta Eli Lopes Meireles, a atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isso é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes no que afeta os interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução, não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, edita tão somente preceitos para sua organização e direção. Com a palavra, plenário. Atenção para a votação. (14 votos sim). Está aprovado. Requerimento número 319/2017, Adermes Marinho Júnior. Requer que seja oficiado excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a fim de solicitar revisão do reajuste de verbas referente ao tratamento a alunos com transtorno do espectro autista. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento, autoria Adermes Marinho Júnior, número 320/2017. Requer que seja oficiado o senhor prefeito, a fim de fornecer informações sobre o atendimento veterinário a animais comunitários no município de Franca. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento número 321, 2017, Adermes Marinho Júnior. Requer que seja oficiado do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a fim de solicitar a ampliação do número de cursos técnicos e superiores para as escolas ETEX, Dr. Júlio Cardoso, industrial, e professor Carmelino Corrêa Júnior. Com a palavra plenária, os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de aplausos número 91, Adermes Marinho Júnior. Moção de aplausos a Mário Antônio Lopes Júnior pela realização da segunda edição da feira Construir em Franca. Com a palavra plenária, os contrários se manifestam. Aprovado. Atenção técnico para votação. Estou tão rápido que atropelei eu mesmo. Quatorze votos sim. Está aprovado. Moção de aplausos número 92, 2017, Adermes Marinho Júnior. Moção de aplausos a Vanderlei Sintra Ferreira pelos 9 anos à frente do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Com a palavra plenária. Atenção para a votação. Atenção, senhores vereadores, está aberto o processo de votação. Quatorze votos sim. Está aprovado. Moção de aplausos número 93, 2017, de autoria coletiva. Moção de congratulações à empresa Criar e aos membros Márcio Edicler Miranda, Antônio Carlos Garcia Inciso e Mário Arias Martinez. Com a palavra plenária. Atenção para a votação. Como não identificado? Atenção, em aberto o processo de votação, senhores vereadores. Quatorze votos sim. Está aprovado. Cristina Vitorino, moção de aplausos número 94, 2017. Moção de congratulações à Escola Estadual Mário Delia pela realização da peça teatral O Pequeno Príncipe, cuja tônica foi a inclusão social de alunos com necessidades especiais. Com a palavra plenária. Atenção para a votação. Atenção, senhores vereadores, processo de votação aberto. Quatorze votos sim. Está aprovado. Moção de aplausos 95, 2017, Claudinei da Rocha Cordeiro. Moção de aplausos da doutora Raquel Branquim por sua nomeação como chefe da Secretaria Penal da Procuradoria-Geral da República, a qual ficará subordinada à Operação Lava Jato. Com a palavra plenária. Atenção para a votação. Tá bom. 12 votos sim. Está aprovado. Esgotadas as matérias. Peço que chame os seus vereadores para explicações pessoais. Tony Rio. Donizete da Farmácia. Adermes Marinho. Peço palavra, senhor presidente. Tem ela por 5 minutos, excelência. Senhor presidente, só para registrar aqui, eu recebi um telefonema da Polícia Militar, queria até parabenizá-los. Acabei de falar para o Della Mota. Esse final de semana, no domingo, eu estava caminhando pela Avenida Ismael Alonso e houve uma reclamação relacionada ao trânsito, velocidade, e acabei de ir lá fazendo uma transmissão ao vivo, constando
uma reclamação do munícipe aqui de Franca. E eles me telefonaram que eles estavam acompanhando pela rede social, viu, essa reclamação. Então, depois eu vou até falar com eles pessoalmente, mas queria parabenizar, você vê que a Polícia Militar está atenta, nem acionei a Polícia Militar ainda, até porque nós estamos averiguando, tinha falado isso com o Della Mota, mas já entraram em contato, colocando à disposição para discutir o assunto. Então, parabéns à Polícia Militar. E também, nós demos entrada, até imaginei que fosse votado hoje, uma moção de aplauso à DIG, mas deve ser votada na próxima semana, porque por causa do horário que foi protocolado. Um belo trabalho que foi feito. Eu vi a reportagem pelo Jornal Comércio na Franca, feito pelo Edson Arantes, acompanhei, você vê o trabalho que foi feito ali pela DIG, pela equipe do Márcio Murari. Também gostaria de registrar aqui esses dois registros das nossas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Pastor Palamone. Essa palavra. Tem ela por 5 minutos, Excelência. Excelência, só para fazer, não uma propaganda, mas uma divulgação do Seja Digital. É a antena digital que está sendo distribuída para as famílias carentes e todos aqueles que fazem parte de algum programa do governo, né, que é o Bolsa Família, algum benefício. A ESAC, ela está em parceria também com o Seja Digital. As pessoas interessadas, muitos têm o direito e não estão sabendo desse direito. É só ligar 147 ou o site www.sejadigital, que ali ela tem a informação necessária para adquirir o seu kit totalmente gratuito. Obrigado. Cristina Vitorino. Hilton Ferreira. Nirlei de Souza. Pastor Otávio. Peço a palavra. Tem ela por 5 minutos, Excelência. Presidente, nós estamos recebendo em nossa cidade o cantor gospel Alceu Pires, de quem inclusive eu sou fã e imitador já há alguns anos. E o Alceu Pires tem uma agenda a partir de hoje, até domingo. Até domingo, aqui na cidade de Franca. Hoje ele estará se apresentando no nosso templo sede, na Rua General Osório 555. Amanhã, quarta-feira, na Assembleia de Deus do bairro Vera Cruz. Quinta-feira, na Assembleia de Deus da Vila Raicos. Na sexta-feira, no Aeroporto 2. Sábado, ele vai a São Sebastião do Paraíso. E no domingo, ele estará se apresentando na Assembleia de Deus do bairro Santa Cruz. Então, estão todos convidados, né? Quem aprecia aí uma boa música gospel, Alceu Pires, grande cantor aí, já com muitos sucessos gravados, se apresenta na nossa cidade essa semana. Muito obrigado. Correia Neves Júnior. Senhor presidente. Tem a palavra, Excelência. Registrar minha estupefação, e sei que da maioria absoluta da população, com alguns fatos que todos sabem. Esse crime bárbaro da semana passada foi uma coisa intraduzível, né? Como 2 jovens matam uma outra jovem por motivo imbecil, de forma tão cruel. Enfim, não há muito o que falar, mas só registrar a estupefação com o próprio gênero humano, às vezes, né? O ser humano capaz de coisas tão fantásticas e capaz de coisas tão deploráveis como o que fizeram esses 2 jovens com essa outra jovem. Na mesma onda, a gente tem esse... Não seria como classificar isso que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde um sujeito, e aí chama atenção, né? Não era um transtornado típico, não era um alucinado, não era alguém com histórico de nada, o cara não tinha uma transgressão na vida, sobe o 32º andar, com 10 malas carregadas de armas e dispara em cima de um festival de música embaixo e mata 59 pessoas e fere 500. Uma coisa absurda. Uma coisa... Oi. Alô. Uma coisa absurda que aconteceu lá em Las Vegas. Também chama muito atenção em relação a esse buraco que o ser humano consegue se enfiar, a alma que ele consegue, e provocar uma tragédia dessa magnitude. O maior tiroteio já acontecido nos Estados Unidos, provocado por um homem sem antecedentes criminais, sem vinculação com grupos extremistas de qualquer espécie, sem razão, sem uma nota que explique
né, o cara mata todo mundo não, mata 59 pessoas, fere 500 e depois se mata antes da polícia chegar. Uma coisa realmente impressionante. E por último, está sendo publicado nos jornais entre hoje e amanhã, mas um caso lá no Piauí, onde uma família, o marido e a mulher, levaram um filho... Uma criança, né? Uma criança. Primeiro, levam uma criança para visitar um vagabundo que está preso numa colônia penal. Por estupro. Aí, não obstante o vagabundo estar preso por estupro, a família larga a criança com esse presidiário dentro da cela e vai embora. E os outros presos, revoltados, porque o cara estava bulinando um menino de 11 anos, começaram a ameaçar uma rebelião. E aí é que houve a intervenção da polícia. Como, em sã consciência, alguém pode levar um filho para visitar, a não ser que fosse o pai, mas visitar alguém na cadeia, já começa daí, né? Aí, alguém é acusado de estupro, e larga o filho lá, e vai embora para... Como é que dorme este animal, esse pai, essa mãe? O que tem na cabeça, né? E o menino lá, sozinho na cela, com o sujeito, e quando foi estava sem camisa, sendo bolinado ali, uma situação absurda. Então são 3 coisas extremas, né? Mas que mostram realmente que o ser humano, assim como faz coisas belíssimas, né? faz monumentos, obras de arte, descobrimos outros mundos, mas faz umas coisas também que você fala, como é que pode a gente chegar e descer num nível tão baixo quanto esses aí que a gente viu acontecer nos últimos dias, e o pior, né, que não param de se repetir, infelizmente. Era só um registro, um desabafo, Excelência. Desse comentário seu, Vossa Excelência, 2 coisas muito boas aconteceram. Primeiro, que a criança não sofreu violência sexual, não deu tempo. E segundo, que os presos deram um corretivo nesse estuprador. Certamente deve estar com o corpo todo com hematoma da cabeça aos pés, que não fez mais que obrigação desses presos, porque é o tipo que eles não aceitam, é o estupro. Agora, a atitude desses pais, realmente lamentável. Della Mota. Parabenizar também a equipe de homicídio da Cidade Franca, competente aí, Dr. Márcio Murari, né, que de imediato já esse crime hediondo, cruel, perverso. E outra coisa, parabenizar mais uma vez a ROCAM da Polícia Militar, 70 quilos de maconha. Não é medicinal, né? É para o tráfico, é aquele que alimenta a quarta economia do mundo. Então, antigamente, hoje eu fico abismado. Quando eu trabalhava, você pegava um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Hoje é questão de 70 quilos, 50 quilos, 30 quilos. Então, a gente fica preocupado. Esse tráfico de droga na Cidade Franca, que está fazendo nossos jovens aí ficar totalmente dependente e totalmente alienado. E se você observar, tudo aquilo que esse homicídio cruel tem drogas envolvido, né? Então você percebe, é muito complicado. Mais uma vez, parabéns à Polícia Civil, a cargo do Dr. Márcio Morales, a equipe de homicídio de uma extrema competência, e a Polícia Militar também, através da ROCAM, mais 70 quilos aproximadamente aí de maconha que foram tirados de circulação, né? Isso é importante para a nossa cidade ter uma sequência boa. Obrigado, senhor presidente, e um bom descanso a todos. Arrozinho. Carlinhos Petrópolis. Peço a palavra, senhor presidente. Tem ela por 5 minutos, Excelência. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar a CIF, juntamente com a Prefeitura, sobre o projeto Cinema Itinerante Perto de Você. Semana passada eles estiveram no bairro do Sítio Petrópolis, onde fez 2 eventos, onde na Escola Alto Prata compareceram mais de 800 pessoas e na Escola Caique foram mais de 600. Às vezes a gente fica discutindo muitos assuntos e coisas simples faz a diferença na vida de muitas pessoas. A gente é um bairro carente e foi uma festa muito grande, uma coisa simples. Eu acho que isso deveria ser lembrado e levado para outros bairros também que precisa bastante. A outra questão, semana passada, Claudinei da Rocha, Tony Hill, estivemos em Brasília, visitando vários gabinetes, e fomos muito bem recebidos por muitos deles, e entre eles o nosso senador Ayrton Sandoval. Acho que teve muitas publicações que foram destinadas várias verbas para muitas cidades vizinhas, e em Franca não foi destacado nada. Mas segundo ele, que o Claudinei e o Tony Hill estavam presentes, ele destinou 2.300.000 para a Santa Casa,
300 mil para a PAI e mais 300 mil para o Allan Kardec. Sabemos que essas emendas geralmente dependem do Ministério também avaliá-las depois. Mas ele disse que está destinado esses valores para a Franca. E falar a vocês, comunicar que a semana que vem, infelizmente, não estarei presente. Às vezes pode ocorrer algumas votações aí, a gente não vai estar. Tem uma viagem que eu planejei desde o ano passado, mas a gente na próxima semana vai estar aqui com vocês, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Claudinei da Rocha. Cacá. É pescaria, excelência? Vossa Excelência não sabia que ia ganhar um mandato, que ia ganhar a eleição, tinha marcado a pescaria. Mas isso faz parte, né? Desestressar um pouco. Às 15h28, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 10, às 9 horas da manhã, para a 41ª sessão ordinária. A todos, boa tarde.